Galera, pois é, ó, a doutora Sabrina é um presente de Deus para nós, porque assim, sabe tudo, tudo, e tem cuidado de mim, tem cuidado da minha voz nos últimos dias, nos últimos meses. E eu já, poxa, tive uma consulta com ela, estou sentindo assim já outra pessoa, só de algumas orientações assim, já que mudaram muita coisa. E se tem cantores aqui, ó, tá fazendo essa live para vocês em comemoração ao Dia da Voz, né, doutora? Que é na semana que vem. Antecipado já, né? A gente já está comemorando. Na verdade, nós temos que comemorar o Dia da Voz todos os dias, né? Porque Verdade. olha a nossa vida, é a minha forma de me expressar, de me comunicar com o mundo. Então, por isso que a gente trata esse tema com tanta importância, assim, de fato, é relevante para nós, né? É verdade. Gente, queria agradecer aí, tá, Eli, vocês pelo convite da live. Vai ser muito bom falar um pouquinho de refluxo. Eu acho que tem muitas pessoas que sofrem com refluxo e até Isso. os profissionais da voz, as pessoas que cantam. E o refluxo no profissional da voz, muitas vezes, ele é um refluxo imperceptível, com alguns sintomas que são típicos, né? Como aquele sintoma daquele refluxo, o alimento parece que fica indo e voltando, um gosto Sim. amargo na boca, azia. Não são sintomas típicos de refluxo, normalmente aqueles que afetam a voz. Não quer dizer que pessoas que tenham esses sintomas típicos não possam ter alterações na voz também. Podem Ok. sim. Mas os profissionais da voz, os cantores, eles às vezes não têm esses sintomas típicos. Às vezes é só uma alteração na voz. Às vezes é o pigarro que fica ali incomodando Sim. bastante. Às vezes pode ser até mesmo quebras na hora do canto, né? Pode ser dificuldade aí na hora dos agudos, pode ser dificuldade para aquecer a voz, demora muito para aquecer a voz. Isso é um sintoma comum, né? A rouquidão mais pela manhã. Normalmente os pacientes que têm refluxo, eles falam que ficam mais... A voz é muito pior de manhã. Isso. É Para isso falar um mesmo. pouquinho do refluxo, Eli, eu vou começar a falar para vocês sobre o tema da live, né? Que é se o cantor tem mais refluxo. O cantor, será que tem mais refluxo? Então, a gente começa a ir nos estudos científicos e naquilo que já foi escrito sobre isso. E tem a bibliografia é muito pequena quando a gente trata de refluxo nos cantores. Existe um Uhum. estudo que foi feito em 2017 com muitos cantores, tá? Em uma fase aí, acho que de quase 500, e que eles perguntavam os sintomas que esses cantores sentiam e eles viram que muitos cantores tinham refluxo. Então, eles compararam com uma população que não tinha refluxo, que não eram cantores, e viram que essa população tinha muito menos refluxo do que os que cantavam. Esse estudo ele foi feito na Itália e ele falava de uma teoria de dois esfíncteres, que são ali no estômago, ali no esôfago, mais específica. No esôfago teria esse esfíncter inferior e teria também um que seria do diafragma. Então, quando você pensa do diafragma, você lembra das pessoas que cantam, né? Que usam o diafragma ali na questão do apoio respiratório para cantar. Então, eles Uhum. colocaram que o cantor, ele tinha, como ele usava muito esse apoio abdominal para cantar, a partir do tempo, depois de 5 anos, parece que as fibras ficavam mais frouxas e o cantor perdia esse esfíncter, perdia essa capacidade desse alimento não voltar pelo esôfago e atingir aí as pregas vocais. Mas isso tudo foi muito empírico, isso era só uma teoria, isso não foi comprovado ainda. Sobre o cantor ter mais refluxo ou não, isso ainda não se sabe. O que a gente tem são os pacientes que falam para a gente, né? E eles não sentem que tem alterações e quando chega a gente faz um exame de vídeo laringoscopia, nós vemos sinais de refluxo. E esses sinais de refluxo, o paciente às vezes não teria sintoma. É um sinal apenas só da voz, aí você faz o exame e vê aquele sinal. Aí você fala para o paciente, olha, está parecendo ser refluxo. Aí trata e o paciente fala, não, eu não tenho refluxo. Não, doutora, não tenho, não sinto nenhum sintoma desse. Sim. Aí você trata o paciente e o paciente fica bem. Aí o paciente
fica bom de todos aqueles sintomas que ele estava sentindo. Então, isso é comum aí nos pacientes que cantam. Eu digo para você, dos pacientes que eu atendo, dos profissionais da voz que eu atendo, eu vejo, sim, muitas pessoas com sinais de refluxo. Mas também vejo muitas pessoas que não têm sinais de refluxo e muitas vezes são diagnosticadas como tendo refluxo e o problema delas não é o refluxo. Os sintomas de refluxo, eles podem ficar meio misturados. Então, por exemplo, o pigarro. Não sei se é outro tema aí de uma próxima live. O pigarro, ele se mistura. Pode ser refluxo, pode ser esforço vocal, pode ser rinite, pode ser tabagismo, né? O hábito de fumar. Então, tem muitas coisas que podem ser causas do refluxo. Do refluxo, não, do pigarro. Então, às vezes, aí ele é diagnosticado com refluxo, faz tratamento e não é refluxo. Então, não quer dizer que tem cara de, focinho de, é isso. Não. Então, existe toda uma história, né? A gente tem que avaliar tudo para saber se é refluxo ou não é refluxo. Ok. Eli, eu falei pra caramba. Eu sempre dou essa aulinha aí pro pessoal no início. Muito legal. Porque isso vai pro YouTube e o pessoal do YouTube gosta aí da aulinha. Top, Mas aí, top. Eli, você tem alguma dúvida? Primeiro as suas dúvidas. Quero que você fale um pouquinho também. É o meu caso, o lance desse refluxo silencioso, né? Você falou da minha pessoa, né? Porque eu, durante muito tempo, sofria de refluxo e não sabia que tinha. Na verdade, esse cansaço, como eu estava numa demanda intensa, assim, de agendas e tudo mais, a minha voz sempre ficava muito cansada e eu sempre colocava na conta das agendas. Tipo, cara, minha voz está cansada porque eu tenho muitos shows, cantando todos os dias, aí acorda, não dorme bem, come mal à noite, aí eu vou ter que acordar cedo e a minha voz sem sono é uma coisa, parece outra pessoa cantando. Eu, quando não durmo, pode esquecer da minha voz, é incrível isso. Então, eu sempre colocava na culpa do sono ou na culpa de muitas agendas, até então que eu descobri, né, esse lance do refluxo e o tratamento meio que instantâneo, coisa de 20 a 30 dias, já mudou completamente. Deu exatamente esse lance de acordar já com a estranha, muito pigarro, e durante muito tempo da minha vida sofrer. Eu estou vendo nos comentários aqui muita gente falando também que tem essa voz cansada, que tem esses sintomas, né? Por mais desconhecidos que eles sejam, eles apontam de alguma maneira. E qual é a forma, doutora? É direto uma consulta, uma videolaringoscopia? Olha, se você tem sintomas de refluxo, primeiro você tem que passar realmente por uma avaliação médica para saber se realmente é refluxo. Muitas vezes, o gastroenterologista, ele é o médico do refluxo, com certeza. Mas quando o refluxo é no profissional da voz, muitas vezes é difícil para esse especialista ele conseguir realmente tratar isso mais a fundo, porque essas alterações são muito sutis. Então, o gastroenterologista não desconfia muitas vezes dessa alteração, porque ele não é tão especializado assim para cuidar de voz, né? Como o otorrinolaringologista. Quando o refluxo ele é muito intenso, então aí realmente a gente sempre encaminha também para o gastro para acompanhar junto. Né? As pessoas às vezes perguntam, endoscopia, eu tenho que fazer endoscopia? Eu tenho refluxo, eu tenho que fazer endoscopia? Não. A endoscopia, ela tem indicações. O diagnóstico do refluxo não é por endoscopia, tá, gente? Não é por endoscopia. Mas, às vezes, é necessário pedir uma endoscopia. Quando se desconfia que tem uma esofagite, que já está atingindo o esôfago. Quando se desconfia, tem sinais de alarme, assim que a gente fala. Quando o paciente de refluxo tem algum sinal de alarme, aí também pede endoscopia. Mas isso não é obrigatório. E se você tem sintomas, você tem que procurar o médico. Procurar um médico. E uma coisa importante do refluxo é que as pessoas às vezes não falam, é que uma vez refluxo, sempre refluxo. Então, assim, você tem tendência a refluxo, vai ter para a vida toda. Então, tem que fazer o quê? Tem que sempre estar maneirando da alimentação, né? Então, não comer à noite, aí encher a barriga à noite. Sim. Na hora, né, tem que ter umas coisinhas para evitar, porque ele volta. Aí daqui a 1 ano, 2 anos, tratou, aí viu que voltou o refluxo. Por quê? Porque voltou a ter os comportamentos que tinha antes. Então tem que ter sempre uma alimentação
balanceada, não comer aquele monte de porcaria a semana inteira, ter o dia... Não é que você não vai comer porcaria, né? Porque ninguém é de ferro. Ah, não, eu vou comer só fitness, eu vou comer só grelhado. Não vai comer para a vida inteira, porque ninguém é assim. Todo mundo, nós somos pessoas, somos seres humanos. Ainda mais nós que somos gospel. A gente come pra caramba. A vida da gente é comer. É churrasco, é café depois do culto, é bolo, é pão de queijo. A gente come todas essas coisas. Não é, Eli? Eu estou sendo acostumado aqui desse assunto aqui, já senti até uma presença. A gente vai comer. Então, assim, tem que maneirar aí na alimentação. Não ficar com essa alimentação sempre voltar àquilo que Deus criou pra gente, que a gente faz tudo errado, mas Deus deu pra gente verdura, Deus deu fruta, Deus deu coisas com menos gordura, né? E a gente acaba comendo tudo que não pode, fazendo tudo errado. Então, a gente tem que voltar para a alimentação. Se você manter uma alimentação balanceada e algumas dicas, esse refluxo realmente não vai voltar. Mas se você meter o pé na jaca, tenha certeza... No meu caso, que ele volta. A sirene, a luz vermelha, porque como afeta diretamente a qualidade da minha voz, e isso foi para mim assim, um alarme preocupante mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem tomado muito cuidado para tentar controlar isso. E agora, sabendo que é uma coisa que corre o risco de voltar, né? Uma vez refluxo, sempre Sim, refluxo. sim. Uma vez refluxo, nunca mais refluxo. Em nome de Jesus. Não, e a gente, assim, a gente tem muita fé, né? Nós somos cristãos, nós temos muita fé. Mas se você pensar pela fé, e você pensar, aí Deus fala para você assim, olha, mas eu não te dei esses alimentos aí que você come. Se você pensar, Deus vai falar para você assim, ó, tudo bem, mas vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão inventando bolo de chocolate, brownie. Vocês estão inventando batata frita, hambúrguer, pizza. E essas coisas, você vai lá na Bíblia, você vai ver que vai comer um assado, vai comer um pão sem fermento, vai fazer, né? Vai ter que colher todas as frutas, vai comer só as coisas naturais. Ninguém está falando do negócio como a gente se alimenta. Então, assim, infelizmente, nós colhemos os frutos. É verdade, é verdade. Daquilo que a gente faz. Então, tem que cuidar da alimentação para que, uma vez curado do refluxo, seja para sempre. É isso aí, doutor. Mais uma pergunta. Existem níveis de refluxo? Sim, existem níveis. Esses níveis que, quando a gente olha e tem sinais de refluxo, a gente vê alguns níveis se for pensar no exame da prega vocal. Existe, a gente chama de edema, inchaço. Então, tem níveis de edema. Quando o paciente está no nível bem alto, ele costuma sentir até dificuldade para engolir. Isso é uma coisa comum, os pacientes falam que vai tomar comprimido. Eu vou engolir um comprimido, eu sinto que ele sai arranhando. Então, isso já é um nível de refluxo mais à frente, né? Quando você tem esses sintomas mais assim, já tem azia, já tem toda aquela sensação, então o refluxo está mais abrupto. Esses que são mais sutis, com alterações apenas da voz, ou um pigarro, muitas vezes não tem assim, esse inchaço tão grande. Mas existem níveis, sim. E dependendo dos níveis, o tratamento pode demorar um pouquinho mais. Então, não é um tratamento, às vezes, nós normalmente tratamos 2 meses, mas às vezes pode chegar a 3 meses e ficar sempre aí, indo e voltando para ver como é que tá. Perfeito, perfeito. Vamos abrir a caixinha de pergunta, Eli, para o pessoal perguntar. Bora. Quem quiser perguntar, gente, ó, bota a pergunta na caixinha de perguntas que a gente vai responder. Pode ser para mim, pode ser para o Eli. Para mim tem que ser do refluxo. Quero mandar um abraço aqui para o Eli, uma das maiores vozes desse país, um homem de Deus, pastor Davi, escritor, gênio, um dos maiores mentes desse. Que maravilha. Um beijo para vocês. Quero mandar um abraço para o doutor Leandro Torrino, de BH, que está aqui com a gente. Leandro, verdade. Abraço, Leandro. Vamos lá. Um fofo, uma pessoa maravilhosa. Vamos lá. Ó. Doutora, exercícios para ganhar resistência
na voz. Não tem a ver com refluxo. Nada a ver com refluxo, Gente, olha só, exercícios eu vou deixar para a Késia. Que é a Boa. Késia, que é a mulher dos exercícios. O fonoaudiólogo é o profissional capacitado para falar de exercícios vocais. Verdade ou mentira? Fala um pouquinho. Falar disso, porque a gente falar de resistência, de força da musculatura, né? A gente vai marcar uma live só para isso. Boa. Peraí, ó. Vamos ver isso aqui, ó. William, quais são os alimentos que podemos comer em relação para não prejudicar o canto, né? Mais ou menos, a questão do refluxo. Então, os alimentos, tudo aquilo que vem de Deus, meu amigo, é bom. Pensa assim. Isso é uma dica da doutora Sabrina. Tudo que é natural é melhor. Então, frutas, verduras, legumes, pouca gordura, evitar aí o café, o refrigerante, evitar comidas muito ácidas. Às vezes a gente come comidas muito ácidas, a gente tem que evitar as comidas muito ácidas. Ou bebidas também muito ácidas. Mate, muita gente gosta de ice tea. Às vezes vai para o culto ou vai fazer o show, vai fazer a apresentação e leva, em vez de se hidratar com água, enche aquela garrafa de chá, aquela garrafa de ice tea e vai se hidratar cheio de cafeína. A cafeína é um veneno para o refluxo e piora a voz porque piora o refluxo. Então, não é legal. Água foi o que Deus criou. Beba água que você vai passar de ano. Vai ser muito legal porque ela vai hidratar suas pregas vocais, hidratar seu corpo. E a prega vocal, ela não se separa do seu corpo. Ela faz parte do seu corpo. Tudo que você se alimenta, tudo que você bebe, tudo que você se comporta, vai atingir a prega vocal. Porque ela é um reflexo da sua saúde, tá bom? Perfeito. Doutora, a dieta tem um horário específico ou é um modo de vida mesmo? Olha, o refluxo piora muito se você comer à noite. Isso aí é algo que acontece, porque quando o refluxo é o seguinte, se você deitar com a barriga, o estômago cheio, é maior a tendência desse alimento refluir, dele voltar e atingir ali a parte superior do esôfago e acabar aquele ácido chegar na prega vocal. Então, a gente sempre recomenda que seja de 2 a 3 horas para deitar. Então, se você vai jantar, não, doutor, eu chego do culto morrendo de fome, porque é tarde, eu chego em casa, eu vou cair dentro. Eu não como direito o dia inteiro, mas chega de noite eu arraso. Não, isso não é legal. Tem que almoçar, tomar café, fazer todas as refeições. E o jantar sempre mais leve, né? Menos quantidade e não comer e deitar. 2 a 3 horas para deitar depois que comer, tá bom? Boa. Vamos ver aqui mais uma pergunta, ó. Tô perguntando, Ryan, quais são os principais sintomas do refluxo. Gente, o refluxo que atinge as pregas vocais, ele tem sintomas atípicos, é assim que nós chamamos. E os sintomas atípicos, eu já falei um pouco dos típicos, né? Azia, aquela regurgitação, parece que o alimento fica indo e voltando, um gosto amargo na boca, parece que aquele gosto ruim, né? Que a comida parece que não digeriu direito. Esses são os típicos. Os atípicos são tosse. Então, é aquele paciente que está tossindo, não sabe de quê. Às vezes até pensa que pegou Covid de novo. Já teve Covid, aí começa a acontecer com vários pacientes meus. Tiveram Covid, aí tossiram pra caramba. Aí acabou o Covid, passou 20 dias e voltou a tosse. Uma tosse seca típica, pode ser refluxo. Aí tosse seca, tô com Covid de novo, achando que era Covid e não era Covid, era refluxo. Tratou o refluxo, ficou a tosse em 5 dias, desapareceu. Começou a tratar o tratamento de refluxo, a tosse foi embora. Então, isso acontece. Tosse, pigarro, os pacientes com refluxo, eles normalmente têm pigarro. Como eu disse, não quer dizer que todos sejam refluxo, mas quem tem, muitas vezes é só o pigarro e é refluxo. Outro sintoma é rouquidão, como eu falei, mas aí de manhã, a voz é pior de manhã.
para a pessoa que canta, ela fala assim, até para o professor de canto, para a fonoaudióloga, eles falam assim, olha, eu agora estou demorando muito para aquecer a voz. Eu demorava tanto, agora estou demorando o dobro. A minha voz parece que não quer acordar. De manhã a voz está péssima. Os pacientes costumam falar isso. Então, são sintomas atípicos de refluxo. A dificuldade de deglutir também pode ter, como eu falei, do comprimido, na hora de... E dor de garganta. Dor de garganta também é um sintoma atípico. Tem gente que tem dor de garganta, você olha, a garganta não tem nada e é refluxo. Sim, sim. Tô vendo Legal. mais uma Vamos ver mais uma pergunta. pergunta aqui. Peraí. Tem gente receitando aí. Calma, gente. A doutora Calma, já gente. sabe. Pelo amor de Deus. Já estou lendo tanto de remédio aqui. Calma aí, Eles gente. estão perguntando até de receita de remédio aqui. Gente, vão lá no meu consultório aqui na Barra. Eli conhece, Kézia conhece, aqui no Rio de Janeiro. E se você não é do Rio, eu atendo online também. Lá Olha no que Instagram, legal. depois vocês vão seguir, eu tenho um linkzinho. Então, tem consulta online, telemedicina. Eu posso atender vocês por telemedicina. A gente não pode passar remédio por live. Tá, gente? Por favor. Tá bom? Olha aqui, ó. Se for refluxo vocal, tem que parar de cantar nesse intervalo do tratamento? Não. Não tem necessidade de parar de cantar, não. As alterações do refluxo, elas são muito posteriores, que a gente fala, né? Na hora da... Quando tem edema da prega vocal em si, é raríssimo. Quando o refluxo é muito abrupto, muito grande, né? É muito exagerado. Mas isso não é comum, tá? Então, a gente não impede o cantor, quando ele estiver fazendo tratamento, ele pode cantar normalmente. Ah, que legal. Mas É cuidado, não é parar de cantar, é parar de comer. É isso que você precisa. Porcaria! É fast food. É isso Ai, aí. gente, eu sou assim, olha, eu vou contar um testemunho para vocês. Eu sofro, minha filha. Deus sempre fala para mim, minha filha, olha, tipo assim, porque eu sinto mal se eu sair dessa alimentação, porque eu adoro comer, gente, eu adoro. Eu sou aquela cristã típica que É o só primeiro come. ministério de todo crente, doutora. É o primeiro ministério. Poxa, eu vejo lá você postando lá do churrasco, eu fico doida. Você Ah, botou lá o churrasco, cara, não sei o fizemos quê. uma Eu falei, costela, meu Deus do mas céu. comemos de amor. Comemos à tarde. Gente, e eu fico, às vezes, assim, muito... Que eu vejo o pessoal postando bolo de chocolate, não sei o quê. Agora, na Páscoa, eu falava assim, Jesus, eu falava assim, meu Deus, isso é o demônio, isso é o demônio. Eu ficava assim, isso é o demônio. Eu não vou ver esse negócio, isso é o demônio. Porque quem tem refluxo, quando come essas coisas, fica bem mal. Eu, quando vem Páscoa, eu sou uma pessoa que tem refluxo. Então, eu estou sempre tendo que voltar para a minha alimentação, para ficar bem, né? Porque isso é a doença dos novos tempos, né? Como eu falei para vocês antes. São os novos tempos e o que a gente aprendeu de alimentação, que é errado. Tem que fazer outra coisa boa para o refluxo. Quem está escutando aí que gosta de receita, não é remédio, mas é exercício físico. Fazer exercício físico é bom, tá? Não deixar de se exercitar, evitar o sedentarismo, o excesso de peso. Então, fazer a dieta direitinho, isso é ótimo para o refluxo. Uma pergunta, doutora, mais uma, né? A obesidade causa refluxo? Olha, não causa, mas muitas pessoas que têm obesidade, elas têm sintomas de refluxo, sim. Mas não causa. O que causa é a alimentação. O que causa certos tipos de alimentos que eles fazem uma frouxidão desse esfíncter, como se fosse uma... Sabe uma borrachinha de cabelo? Da borrachinha de dinheiro, aquelas pequenininhas? Então, o esôfago está aqui. E aqui tem uma borrachinha prendendo para esse conteúdo não vir para cima. Então, se o café, por exemplo, deixa essa borrachinha muito frouxa, então o alimento volta. A gordura, o ácido, faz isso aqui ficar frouxinho. Aí fica tudo aberto, como se fosse uma bica aberta, e o ácido fica livre para chegar na prega Muito vocal. interessante isso. Muito interessante. Entendeu? Então, fica frouxo. Então, alguns alimentos fazem isso. Perfeito, perfeito. A obesidade agrava esses sintomas? Como assim? Oi? A obesidade agrava esses sintomas? Por si, não.
Não. Não, A não agrava. obesidade em si, não. O que agrava é a má alimentação. Então, assim, Alimentar. eu sou obesa, então eu me alimento mal? Não sei. Se você está fora do peso, é que você está se alimentando mais com coisas que dão peso. Então, assim, se forem gorduras, se sua dieta é à custa de gorduras, com certeza vai piorar o refluxo. Você vai ter mais refluxo. Se você, esse tipo de. Se é por gordura, se é por frituras, se é por alimentos que dão refluxo, com certeza sim. Ok, ok. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Tem alguma, eu digo assim, estudos que falam da prevalência do refluxo na população? Porque eu observo que quase todo paciente que vai para os exames, e é como você falou, que explica muito isso, a pessoa nem sabia, e aí o médico refere, tem sinal aqui no seu exame, né? Tem uma vermelhidão, tem edema. Aham. Então, todos que eu encaminho, eles voltam com essa observação do médico. É o que eu estou querendo te dizer. Essa situação, às vezes a gente acha que pode ser sim super diagnosticado. Existe sim essa condição que isso esteja sendo diagnosticado demais. Quando eu recebo, eu faço exames, às vezes vêm os pacientes, eu faço o exame e digo, não acho que você tem refluxo. E ele já veio com o exame de refluxo. Eu digo, não, para mim não é outra. Às vezes é um outro tipo de alteração que está dando a queixa vocal do paciente e não é refluxo. Existem estudos de prevalência, sim. Esse estudo que eu falei, eu vou, de repente, disponibilizar para vocês, é um estudo da Itália. Ele fala de prevalência entre cantores e população geral. Mas existe, sim. Se você procurar nos estudos científicos, prevalência de refluxo na população, existe. Tá? Existem esses estudos, sim. Agora, que venha o otorrinolaringologista, a prevalência Então, isso acontece muito no consultório do otorrino. Perfeito. Obrigada, Perfeito. doutora. Muito bom. Muito. Kézia, agora deixa eu perguntar para você. Ai, Jesus. Kézia, você já tinha falado aí, né, que você recebe muito, né, esse diagnóstico de refluxo. E o que você acha, assim, quando os pacientes têm refluxo, aquilo que você mais vê, assim, que os pacientes se queixam? Tem alguma coisa que você acha que incomoda? Você fala, ou que às vezes vem um paciente para você e o paciente tem uma dificuldade, você fala, isso pode ser refluxo. Você já chegou a pensar assim? Então, os que eu já vi, eles chegam só com queixas na voz cantada. Então, por exemplo, eu conseguia cantar o louvor inteiro sem. Agora, quando eu chego nas últimas músicas, eu já estou sentindo um cansaço. Eu estou apresentando quebra. Eu cantava numa região e estou perdendo algumas notas. Então, a pessoa refere, né, uma qualidade, a maioria, na qualidade vocal, vai para o otorrino, volta com essas observações. Poucos são os que eles identificam mesmo que é refluxo, né? Eu tenho refluxo, eu sei, acho que até porque já fizeram acompanhamento, né? Mas a maioria, eles chegam com sintomas da qualidade vocal, alteração, e vão fazer o exame. Eu vejo, às vezes, eu depois vou revisar isso, assim, que a questão familiar, né? Se tem a ver com a família. Porque eu, por exemplo, a minha mãe, ela sempre teve muito refluxo, muito. E eu pareço muito com ela. Eu sou parecida assim, o clone da minha mãe. Quem olha fala, gente, o que é isso? É a cara, ela mais nova e tal. E acaba que o refluxo, ela sempre teve muito refluxo e eu acabei tendo essa tendência a ter refluxo. Essa questão familiar é uma coisa que a gente tem que revisar realmente, porque tem pessoas que às vezes têm na família, às vezes a mãe, né? O pai, que tem muito abrupto esse refluxo. O refluxo da minha mãe era tão grande, que dava nervoso de ouvir, dava nervoso. Falava, pelo amor de Deus, assim, aquele pigarro que não parava um minuto, né? Que ficava aquela. Tem gente que você até, não sei se acontece com você, tem pessoas que às vezes você só de escutar, eu já escuto o refluxo pelo ouvido. Quando eu chego assim, gente, pelo amor de Deus, investiga refluxo. Porque fica o tempo todo pigarreando, o tempo todo, Ok. e machuca a prega vocal. Então não pode pigarrear. Mandou uma.
Tô procurando essa Ó, pergunta. tem uma pergunta aqui também para mim, agora é uma pergunta minha. Bom, quando nós fizemos a vídeo, enfim, a nossa consulta aí no Rio, você logo diagnosticou, né, tivemos o diagnóstico de refluxo por causa do edema, enfim. Existem as características específicas do refluxo nas pregas, mas elas são específicas, esse edema é o mesmo em outras, ou existe uma Ótima característica? pergunta. Ótima pergunta. Se confunde. Se confunde. O edema ele pode ser por esforço vocal também. Só que o edema do refluxo tem um edema que ele é posterior. E ele é muito típico do refluxo. Só que em alguns casos raros, a gente vê, eu já cheguei a ver esse mesmo edema grande, mas muito abrupto, mais assim, diferente do refluxo, porque ele era maior. E não era refluxo, era outro diagnóstico. Então, isso acontece. Por isso que você tem que ir num médico especializado, né? É um médico otorrinolaringologista e um laringologista, porque esse é o médico que vai saber diferenciar esse edema e saber se ele é a causa. Gente, agora eu vou só chamar para as considerações finais, já que minha bateria já está... que eu cheguei meio corrida. A minha bateria já está acabando. Aí eu queria que você fizesse a última pergunta, por favor, Eli, porque senão vai cair aqui e vocês vão ficar... Eita, vamos lá. Doutora, na verdade, agora é só agradecer de verdade e dizer que, poxa, seu trabalho é de fato muito relevante, tem me ajudado muito. Eu estou doido para ir para o Rio de Janeiro para marcar um encontro para a gente ver como é que está nesse retorno. Melhorou, né, Eli? Melhorou? Graças a Deus, assim, Eu fico muito consideravelmente. feliz, assim, eu peço muita sabedoria a Deus para cuidar de vocês. Isso é certo, é verdade. Assim, eu peço muito a Deus, oro sempre muito para Deus me dirigir, porque as vozes de vocês são muito importantes, são vozes que louvam a Deus, que levam pessoas a ter encontro com Deus. E eu fico muito feliz com a mensagem que você mandou, me deixou feliz naquele fim de semana. Tenha certeza disso. Tá bom? Doutora. Muito obrigado, que Deus te abençoe e vamos juntos, viu? Vamos para cima. Gente, vou chamar vocês aí para se inscrever lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal lá que chama Medicina da Voz. E lá eu mostro muitas coisas. Mostro procedimentos, mostro cirurgia, eu mostro como funcionam as pregas vocais, falo de todas as doenças que vocês possam imaginar que possam influenciar na voz, eu falo lá no YouTube. Chama Medicina da Voz, se inscreve lá, tá bom? Meu Instagram é @doutora Sabrina Farnese, depois vocês deem uma olhadinha. O Eli vai salvar essa live, né? Ele botar lá no IGTV. E depois ele vai passar para mim, que eu vou botar lá no YouTube para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Tudo de bom. Jesus abençoe vocês. Tchau, Kézia. Até breve. Tchau, Eli. Um beijo. Tchau. Salva aí nossa live. Pode deixar. Valeu, galera. Tamo junto.